Tá, como prometido, né? O último vídeo vai ser referente à lei dos cossenos. Vamos fazer uma revisão e tentar reforçar a lista, tá bom? Então, sobre a lei dos cossenos, né? Eu coloquei um triângulo qualquer aí com os lados de medida Azinho, Dzinho e Bzinho, certo? E aí o primeiro momento é tentar relembrar o que é que diz a fórmula da lei dos cossenos. Então, quando você tem um ângulo dado, no nosso caso é o ângulo beta, tá? A gente vai inicialmente apontar para o lado oposto a beta. No nosso caso, o lado oposto a beta é o lado Azinho. Então, na lei dos cossenos, a gente vai começar a aplicar a fórmula usando esse Azinho. Então, Azinho elevado ao quadrado é igual aos outros dois lados, que beta não é oposto, elevado ao quadrado, né? Então, a soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, isso aqui é igual a b ao quadrado mais d ao quadrado menos duas vezes cada um desses lados, b vezes d, vezes o cosseno do ângulo beta, certo? Então, só reforçando, né, que o lado Azinho, certo? Ele é oposto a beta. E além dele ser oposto a beta, ele só aparece uma única vez na fórmula, certo? O B, que não é oposto a beta, que é esse carinha aqui, ele aparece duas vezes. E o D da mesma forma, certo? Então, essa é a relação com relação a B e D, tá bom? Beleza, então, uma vez que a gente relembrou, né, como é que aplica a fórmula da lei dos cossenos, vamos resolver alguns exercícios, né, falando sobre essa lei. Tá? Então, o exemplo 0, eu tenho o triângulo ABC de medidas 8, 5 raios de 2 e x, e o ângulo de 45 graus. Veja que eu tenho dois lados conhecidos, que é o 5 raios de 2 e o 8. Como eu tenho dois lados que são conhecidos, eu quero determinar quem é o terceiro lado. No nosso caso, o x. Tá bom? Então, observe que o 45 graus, certo? Que é um ângulo dado, um ângulo interno, ele é oposto ao lado x. Como ele é oposto ao lado x, a gente deve iniciar com o x. Então, a gente tem x elevado ao quadrado é igual a 8 elevado ao quadrado, mais 5 raiz de 2, vou usar os parênteses, 5 raiz de 2 elevado ao quadrado, tá? Menos 2 vezes 8, tá? Vezes 5 raiz de 2 vezes o cosseno do ângulo. Desculpa, eu vou puxar um pouquinho porque ficamos sem espaço, né? Então eu vou puxar aqui para escrever o cosseno, né? Então é o cosseno, duas vezes o cosseno de 45 graus, tá? Beleza. Ainda ficou um pouquinho sem espaço. Vamos ajeitar aqui. Ok. Bom, então, como eu quero resolver x, o próximo passo é repetir, né, o x elevado ao quadrado e resolver o que eu consegui resolver, tá? Então, inicialmente, eu vou escrever x ao quadrado é igual a 64. Lembrando que esse 64 é o 8 vezes 8, tá? 8 vezes 8, que é igual a 64. Beleza? O 5 raiz de 2, eu vou fazer um passo antes, tá? Para não ficar muita coisa para a gente tentar resolver.
Então, esse quadrado que está aqui, ó, que é 5 raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, esse quadrado que aparece aqui, eu vou distribuir ele tanto para o raiz de 2 quanto para o 5. Por que que eu faço isso? Porque o 5 raiz de 2, a gente fala diretamente, né, 5 raiz de 2, mas na verdade é 5 vezes a raiz de 2. Então, esse 2 que está no expoente, tá? Esse 2 que aparece no expoente, ele vai tanto para o 5, ele eleva o 5 ao quadrado, quanto para o 2. Beleza? Então, eu vou ficar com o seguinte. Mais 5 elevado ao quadrado, vezes raiz de 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 8, vezes 5 raiz de 2, ou 5 vezes a raiz de 2, vezes o cosseno de 45. Só que o cosseno de 45, a gente já sabe quanto vale, né? Pela tabela, né, das razões trigonométricas, o cosseno de 45 vale raiz de 2 dividido por 2, tá? Então, daí eu vou repetir o que eu não for resolver. No meu caso, o x ao quadrado eu vou repetir. O 64 eu vou repetir. E o que eu conseguir resolver, eu vou resolvendo. Beleza? Então, esse é o próximo passo. Então, x ao quadrado é igual a 64 mais 25. Por que 25? 25 é o 5 elevado ao quadrado, né? Lembre-se, 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, e 5 vezes 5 é igual a 25. Então, onde tem o 5 ao quadrado, eu substituo por 25. Beleza? Bom, no raiz de 2, eu vou fazer o seguinte. Raiz de 2 elevado ao quadrado, existe um jeito de fazer, né? Eu expliquei isso em aula. E eu vou fazer só a explicação novamente desse fato para dizer o que é que você pode fazer na prova ou até mesmo em outros cálculos, tá bom? Olha, o raiz de 2 elevado ao quadrado, ele está dizendo o seguinte. Eu vou elevar ao quadrado o raiz de 2, ou seja, eu vou multiplicar raiz de 2 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, eu vou repetir a raiz quadrada e eu vou multiplicar 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, o que eu tenho é que a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é a raiz quadrada de 4. Só que a raiz quadrada de 4 é o próprio 2. Então, na prática, o que você pode fazer é o seguinte. É você eliminar o expoente 2 com a raiz quadrada, tá? Lembre-se, expoente 2 e raiz quadrada, tá bom? Beleza. Se você eliminou esses dois caras, o único cara que vai sobrar dessa história toda é o 2. Então, veja, o 5 ao quadrado, que é o 25, estava multiplicando a raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, esse 25 aqui embaixo em roxo, ele vai estar multiplicando o 2, que foi o que sobrou, tá bom? Beleza. Uma vez que você faz isso, vamos dar continuidade, tá? Então, no seguinte passo, eu tenho o seguinte. Eu tenho 2 que multiplica 8, que multiplica 5, que multiplica a raiz de 2 vezes a raiz de 2, dividido por 2, certo? Eu vou deixar aqui novamente o que eu fiz em laranja, porque a gente vai usar esse resultado ainda, tá? Mas inicialmente eu posso eliminar o 2 que aparece aqui e é da fórmula, certo? Com o 2 do denominador, porque eu tenho multiplicações e divisões, né? Eliminar significa dividir 2 por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 2 dividido por 2 novamente dá 1. Tá? Beleza. Então eu vou repetir. Menos 1 que multiplica
8 vezes 5 eu já posso fazer a multiplicação, dá 40, tá? E o outro ponto, né, que eu queria chegar era exatamente nessa multiplicação aqui. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, né? Raiz de 2 vezes a raiz de 2, que é o que está posto aqui, tentando destacar em laranja, a gente já fez, né? Raiz de 2 vezes a raiz de 2, a gente já fez. E esse resultado, raiz de 2 vezes a raiz de 2, a gente já sabe que é igual a 2. Então, veja, a gente fez uma continha, né, que ajudou na parte posterior lá da fórmula da lei dos cossenos. Tá? Então, por isso que eu fiz questão de voltar, né, a reescrever essa parte aí da multiplicação de raiz de 2 vezes raiz de 2. Bom, então esse resultado nos fornece que o produto de raiz de 2 vezes a raiz de 2 é o próprio 2. Beleza? Então, continuando. Eu vou resolver primeiro as multiplicações para depois resolver as somas que aparecem aqui no segundo membro. Tá? Então, vou repetir. X elevado ao quadrado é igual a 64 mais 25 vezes 2 é 50, certo? Menos 1 vezes 40, que dá 40, vezes 2, que dá 80. Portanto, x elevado ao quadrado é igual a 64 mais 50 dá 114, menos 80. Portanto, x ao quadrado é igual a 34, certo? E se x ao quadrado é igual a 34, a gente vai escrever que o x ele é igual a raiz quadrada de 34. Veja, esse quadrado que aparece aqui, ele muda de membro e ele muda como uma raiz, que é a operação inversa da potenciação é a radiciação. Beleza? Então, nesse primeiro exemplo, ou exemplo 0, a gente tem que o x ele é igual a raiz de 34. Fechou? Se a raiz fosse exata, né, na hora da prova, é importante que você resolva, não deixe apenas raiz de 34. Vamos lá para o próximo exemplo. Exemplo 1. O exemplo 1, eu tenho um dos lados valendo 10 raiz de 2, o outro lado também vale 10 raiz de 2, e um terceiro lado que se chama W, ele vale W. Eita, foi sem querer, gente, foi sem querer. Vamos lá, não vou nem cortar isso aí. Beleza. Então, o primeiro caso é identificar o ângulo de 135 graus e olhar quem é o lado oposto a 135. Na nossa situação, o lado oposto a 135 é o W, tá bom? Deixa eu ver. Na verdade, aqui não deveria ser 10 raiz de 2. Aqui deveria ser só 10, tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, eu tenho que W elevado ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 10 vezes o cosseno de 135 graus. Aqui a gente tem um problema, né? A gente precisa calcular quanto vale o cosseno de 135. Então, fazendo a parte, o cosseno de 135 ele é igual ao cosseno de 45 graus. Por que eles são, menos o cosseno de 45? Por que eles são iguais? Porque a soma
de 135 mais 45 dá 180. Tá? Lembra que nos ângulos suplementares, o cosseno ele é negativo e o seno ele é positivo. Ok? Tá, então a gente vai substituir onde tem o cosseno de 135 graus por menos o cosseno de 45. Então, o que der para a gente resolver, a gente vai resolvendo. O que não der para resolver, a gente deixa quieto por enquanto. Então, eu tenho que o W elevado ao quadrado, ele é igual a 100, que é a multiplicação de 10 ao quadrado, né? 10 vezes 10, perdão, é a potenciação de 10 ao quadrado. Tá? 10 ao quadrado é igual a 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 100. Beleza. Mais 100, que é 10 ao quadrado novamente, menos 2 vezes 100, vezes menos o cosseno de 45 graus. Tá? Beleza. Então, até aqui a gente já conseguiu desenvolver, né, boa parte da aplicação da lei dos cossenos. Então, vamos lá. Novamente, a gente vai repetir w ao quadrado, porque não tem como a gente resolver, é o que a gente quer descobrir. Então, eu tenho que w elevado ao quadrado é igual a 200. Por que 200? 200 porque é a soma de 100 mais 100. Menos 2 vezes 100 vezes o cosseno de 45. Só que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? E aí a gente ainda permanece com o sinal de negativo. Então vamos lá. Então aqui vai ficar menos raiz de 2 dividido por 2. Tá? Além disso, a gente tem que esse cara aqui é um sinal de menos e aqui também é um sinal de menos, né? Como é um produto, né? Menos 2 vezes 100 vezes menos raiz de 2 sobre 2. Vou repetir, menos 2 vezes 100 vezes menos raiz de 2 sobre 2. Eu posso fazer o jogo de sinal, tá? Então, o jogo de sinal, menos com menos. Opa. Menos com menos é mais, tá? Então vai ficar assim. Vou repetir e só vou fazer o que a gente chamou de jogo do sinal. Tá, então repetindo eu vou ter w elevado ao quadrado é igual a 200 mais 2 que multiplica 100 vezes raiz de 2 dividido por 2. Tá? Aqui eu posso eliminar o 2 da multiplicação com o 2 da divisão, certo? Lembra que a gente está dividindo todo mundo por 2, então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1 também. E esses caras a gente não precisa colocar na multiplicação, claro. Então vai ficar w elevado ao quadrado é igual a 200, tá? Mais 100 raiz de 2. Então o w... veja que o 200 eu não consigo somar com 100 raiz de 2, porque o 100 está multiplicando raiz de 2, então eu vou deixar assim. Então esse w, né, ele é igual a raiz quadrada de 200 mais 100 raiz de 2. Tá? Basicamente eu escrevo a raiz quadrada do que está do lado esquerdo. Aliás, é o lado direito da igualdade, né? Nosso lado direito. Beleza? Então, basicamente é isso, tá? Esse exemplo, gente, não se assustem, tá? Porque eu inventei, é a primeira vez que eu estou resolvendo. Então, por isso que deu esses valores quebrados. E quando der o valor quebrado, deixa do jeito que tá, sem resolver a raiz. A não ser que a questão peça para resolver a raiz de 2, por exemplo. Dado a raiz de 2, você encontrar
quanto que vale 100 mais, aliás, 200 mais 100 raiz de 2. Bom, o exemplo 2, né, eu tenho o triângulo ABC, certo? Eu tenho um ângulo dado, que é o ângulo de 120 graus, e eu tenho dois lados conhecidos, que é 3 raiz de 3 e 3. E aí o meu objetivo agora é determinar quanto que vale y, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte maneira. Aplicando a lei dos cossenos, né, a gente observa que a gente inicia a fórmula pelo raiz de 3 raiz de 3, perdão, porque ele é oposto ao ângulo de 120 graus. Então eu tenho o seguinte, 3 raiz de 3 elevado ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais y elevado ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes y vezes o cosseno de 120 graus. Beleza? Então, a primeira dificuldade que a gente tem, né, é determinar quanto que vale o cosseno de 120 graus. E além de determinar quanto que vale esse cosseno, resolver esse cara aqui. Tá? A gente já fez no exemplo anterior um problema parecido, mas são duas coisas diferentes que serão naturais, né, que vão aparecer nas questões e que vocês precisam superar isso. Tá? Então, o cosseno de 120, vamos fazer a parte, a gente tem o seguinte, 120 é maior do que 90, certo? Então, pela relação dos ângulos suplementares, a gente sabe que o cosseno de 120 graus é igual a menos o cosseno de 60 graus, tá? Por quê? Porque a soma de 120 mais 60 é igual a 180, ou seja, eles são suplementares. Então, o cosseno de 120 graus é igual a menos 1 sobre 2, não é? Porque o cosseno de 60 é 1 sobre 2, então o cosseno de 120 é menos 1 sobre 2. Lembrando, seno é positivo, cosseno negativo, tá? O outro ponto, né, é que esse quadrado do 3 raiz de, aliás, 3 raiz de 3 elevado ao quadrado, esse quadrado que aparece aqui, ele vai tanto para o raiz de 3 quanto para o 3, beleza? Então a gente tem o seguinte, vamos colocar 3 elevado ao quadrado vezes raiz de 3 elevado ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que dá para resolver, é 9, mais y elevado ao quadrado, né, já que é o que a gente quer descobrir, menos 2 vezes 3 vezes y vezes o cosseno de 120. Né? Só que o cosseno de 120, a gente já viu que ele vale menos 1 sobre 2. Então, vamos colocar isso. Então, isso aqui é igual a menos 1 sobre 2. Tá? Aqui, eu vou fazer o jogo de sinal, menos com menos. Tá? A gente pode fazer o jogo de sinal porque é uma multiplicação. E vamos tentar resolver o que for possível. Tá? Então, 3 elevado ao quadrado, a gente já sabe quanto que vale, né? Isso aqui vale 9. Vezes raiz de 3 elevado ao quadrado, a gente aprendeu que podemos eliminar a raiz com o quadrado, né? A raiz e a potência, e vai sobrar apenas o 3. Então, é 9 vezes 3. Isso aqui é igual a 9 mais y elevado ao quadrado, né? Fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais. E aí eu vou fazer, vou repetir tudo novamente, né? 2 vezes 3 vezes y vezes 1 sobre 2. Tá? Então eu posso eliminar o 2 do início da multiplicação com o 2 do denominador da fração. Tá?
Então, fazendo isso, eu vou obter 9 vezes 3, que dá 27. Então, dá para resolver. 27 é igual a y ao quadrado mais 3y mais 9. Agora, eu vou trocar os membros de ordem, né? Os números de membro. Então, esse cara aqui, y ao quadrado mais 3y mais 9, eu vou escrever como se fosse o primeiro membro. E o 27, eu vou escrevê-lo como se fosse o segundo membro. Tá? Então, vai ficar da seguinte maneira. Y ao quadrado é igual... mais 3y mais 9 é igual a 27. Meu objetivo agora é passar esse 27, né, que está sozinho, né, solitário, o pessoal deixou ele sozinho, do segundo membro para o primeiro. Então, mudando ele de lado, né, o 27 está positivo, ele vai com o sinal trocado, então vai com o sinal de negativo. Então, eu vou repetir tudo novamente. Y ao quadrado mais 3y mais 9 menos 27 é igual a zero. Por que zero? Fica igual a zero porque quando eu passo o 27, não sobra nada no segundo membro, né? Como não sobra nada, a gente acaba dizendo, né, representando esse nada com alguma coisa. E uma maneira inteligente, né, de representar o nada é utilizando o zero, tá bom? Então, vou dividir aqui a tela para a gente finalizar, tá? Bom, eu tenho como, por exemplo, resolver mais 9 menos 27. Mais 9 menos 27 é uma subtração, né? Que dá 18. Só que o 27, ele é negativo. Então, isso indica que eu estou devendo alguma coisa, tá? Se eu, por exemplo, você que está me assistindo aí, eu estou te devendo R$ 27 e eu te pago 9, restam 18, né? Mas esses 18 é um saldo que eu tenho ou é um saldo que eu devo, né? É algo que eu devo, quero dizer. É algo que eu devo. Se é algo que eu devo, eu vou representar com o sinal de menos. Então, isso aqui é menos 18, tá? Beleza, então. Vamos lá. Então, eu tenho que y elevado ao quadrado mais 3y menos 18 é igual a zero. Aqui é uma equação de segundo grau completa, né? Com os coeficientes a, b e c. Então, no meu caso, né? No nosso caso, perdão, o a, o b e o c seriam quais valores? Pausa o vídeo aí e tenta indicar quais são esses valores. Beleza, então o a é igual a 1, o b é igual a 3 e o c é igual a menos 18. Tá? Então vamos relembrar o primeiro passo para resolver uma equação de segundo grau completa. O primeiro passo é determinar o delta, né? O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, substituindo, eu tenho que o delta é igual a 3 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 18. Tá? Então, o delta é igual a 3 ao quadrado é 9. E aqui eu tenho um problema, né? Primeiro eu tenho que fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. E aí eu faço as multiplicações, as devidas multiplicações. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 18 é o resultado, né? Então eu tenho 18 vezes 4. 4 vezes 8, 32. Sobe 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Então eu tenho 9 mais 72.
tá? Então, o delta é igual a 81. Se o delta é igual a 81, isso implica que a raiz de delta é igual a 9, né? Porque é a raiz de 81. Beleza? Bom, o segundo passo é determinar o x. O x ele é calculado através da seguinte fórmula. É menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tá? Então, eu vou novamente substituir o valor de b e o valor da raiz de delta. E o valor de a. Bom, então eu tenho que o x ele é igual a menos 3 mais ou menos 9 dividido por 2 vezes 1. Tá bom? Então, o meu x1 ele é igual a quanto? Ele é igual a menos 3 mais 9 dividido por 2, que é igual a 3, certo? Porque menos 3 mais 9 é 6. E 6 dividido por 2 é 3. Lembrando que aqui é 6, né? Beleza. E o meu x2 vai ser menos 3 menos 9 dividido por 2. Menos 3 menos 9 dá menos 12 dividido por 2. E menos 12 dividido por 2 implica que o x, no caso x2, é igual a menos 6. Pergunta: eu posso dizer que as minhas respostas são menos 6 e 3? Não, não posso dizer que as duas são respostas. Por quê? Porque o x é uma medida, né? E ela não pode ser negativa. Então, o x2 igual a menos 6 não funciona, ok? Foi mal, gente. Eu vi agora, na verdade, que o gravador de tela ele estava cortando, né, a parte da imagem, que é, no caso, o que a gente fez aqui foi somar, né, o menos 9 com o menos 2, tá? Por quê? Porque eles são sinais negativos, né? Aliás, menos 9 com menos 3, perdão. Eles são negativos, então isso significa que é como se eu estivesse devendo R$ 3 a você e estou devendo 9 também. Como são duas dívidas, eu somo as dívidas, que é 3 mais 9, que dá 12, e aí permanece o sinal de negativo porque está indicando que é uma dívida ainda, tá bom? Então teve essa mera falha técnica aí, mas vão me perdoando. Bom, um outro exemplo que apareceu nos exercícios de vocês era para determinar o seno ou o cosseno de um determinado ângulo. Então, vou até deixar gravado aqui que eu não vou cobrar o seno, né? Se aparecer uma questão assim, vou cobrar apenas o cosseno e vou deixar essa questão para a gente cobrar mais na frente, né? O que seria calcular o seno de θ, sabendo que esse θ ele está em um triângulo com medidas 4, 4 e 5. Beleza, então aqui vamos aplicar novamente a lei dos cossenos. Aí eu peço que você pause, né, o vídeo e tente aplicar a lei dos cossenos, uma vez que se eu tenho um triângulo com 3 lados conhecidos e eu quero saber o cosseno do ângulo, uma das coisas mais fortes que a gente usou, né, é a lei dos cossenos. Uma vez que o triângulo não é retângulo, não tem como eu descobrir o cosseno usando, por exemplo, as razões trigonométricas. Beleza? Bom, então, nesse último exemplo, o, o ângulo θ, né, ele está oposto ao lado 5, tá? Então, se ele está oposto ao lado 5, a gente começa com esse cara. Então, eu tenho que 5 elevado ao quadrado é igual a 4 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 4 vezes o cosseno de θ, tá? Então, vamos resolver o que é possível resolver. Então, 5 elevado ao quadrado é 25. Isso aqui é igual a 4 elevado ao quadrado, que é 16, mais 16, menos
2 vezes 16, né, que é 4 vezes 4, ou 2 vezes 4, 8, 4 vezes, aliás, vezes 8, né, é 32, vezes o cosseno de θ. Beleza, então eu posso somar 16 mais 16, que também dá 32. Então eu tenho que 25 é igual a 32 menos 32 vezes o cosseno de θ. Tá? Aqui eu vou escrever, usando aquela mesma ideia do exemplo anterior, eu vou escrever esse cara primeiro e depois eu vou escrever o 25. Então aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter 32 menos 32 vezes o cosseno de θ é igual a 25. Então esse 32 que está aqui, que é o termo independente, eu vou mudar ele de lado, tá? Trocando o sinal. Então eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com menos 32 vezes o cosseno de θ é igual a 25 menos 32, tá? Então, 25 menos 32, que é o que está aqui, isso aqui vale 7, só que negativo. Por que 7 negativo? Porque o 25 é o que eu tenho e 32 é o que eu devo. Então, eu vou repetir novamente, menos 32 vezes o cosseno de θ. Observe que o 32 está negativo e ele multiplica o cosseno de θ. Não ficou legal, vou apagar e vou escrever de novo. Cosseno de θ. Beleza, então um artifício que a gente pode utilizar é multiplicar toda a equação do primeiro grau por menos 1. Então, multiplicando por menos 1, ele só está dizendo o seguinte, quem é positivo vira negativo, quem é negativo vira positivo. O 32 está negativo, então ele vai ficar positivo. E eu vou escrever 32 vezes o cosseno de θ. O 7 está negativo, então eu vou escrevê-lo positivo. É igual a 7. Tá? Como 32 multiplica o cosseno de θ, isso significa que o cosseno de θ é igual a 7 dividido por 32. Veja, o 32 multiplica o cosseno. Então, eu vou mudar ele de lado, né? Passar para o segundo membro, dividindo. Tá bom? Então, essa seria a resposta final. Cosseno de θ é igual a 32, aliás, a 7 dividido por 32. Tá? Esse exemplo eu vou deixar para que vocês tentem, né? É um exemplo que está na lista de exercícios também. Só que aí eu vou dar uma dica, né? Porque ele diz o seguinte. Ele diz que o triângulo ABC tá na circunferência e os lados, né? Na verdade, na questão lá da lista está 3 sobre 2R. 3 sobre 2R. E os lados estão todos em função de R. Então você pode, por exemplo, mudar os valores de R. Como assim? Você pode atribuir, por exemplo, um valor para R. Então eu posso dizer, olha, se o R é igual a 2, os meus lados são 2, 2 e 3 vezes 2 dividido por 2. 3 vezes 2 dividido por 2 é 6 dividido por 2 e 6 dividido por 2 é 3. Tá? Então você vai ter um novo triângulo com os lados 3, 2 e 2. E se você conseguiu entender o exemplo anterior, esse você consegue determinar também quanto que vale o cosseno do ângulo θ. Beleza? Então fica aí como um exercício para vocês tentarem. Peço desculpas pela demora, né? Eu estava com muita coisa acumulada, aí por isso que eu demorei.
Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.